um sonho de ensinar violino para as crianças da cidade estrutural. Esse sonho se transformou no projeto Reciclando Sons, que já tem 22 anos. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Sesc Cultura ao Quadrado Rejane Pacheco, coordenadora desse projeto lindo que encanta a gente. Muito obrigada pela presença e parabéns por essa iniciativa que deixou a gente cheio de orgulho. A Márcia tá aqui, é tudo de lindo, né? E tá com essa história para contar, melhor ainda. Essa história é maravilhosa, eu acho que essa história é encantadora, é emocionante. Todo mundo que conhece o projeto, eu acho que fica tocado, sinceramente, porque é uma iniciativa tão linda e é uma semente de esperança num lugar tão vulnerável do Distrito Federal, né? Eu acho que isso é transformador. E eu queria começar te pedindo para você contar como é que foi essa história, como é que você teve a ideia de fazer esse projeto, como é que você entrou ali na estrutural e levou a música e a esperança para essas crianças. Todo esse processo, ele nasce de uma questão muito pessoal. Sempre fui muito idealizadora e um dos sonhos que eu tinha era ampliar tudo que eu conquistasse para mais pessoas. Isso sempre foi muito difícil nos meios em que eu estava, né? A música clássica, ela ainda tem um estigma no Brasil de ser muito elitizada. Tem, né? Mesmo. Mas isso não é à toa. A concorrência é muito grande, os núcleos são cada vez menores e ela não está difundida na educação brasileira, né? É muito difícil você chegar a uma criança, por exemplo, de uma área muito pobre, chegar à música clássica. Às vezes ela não tem contato, nunca viu um concerto, nunca viu um instrumento musical de perto. Então, realmente é uma coisa elitista. É uma coisa que está fora do alcance da maioria das pessoas. É verdade. Eu acho que essa é uma dívida que o nosso país tem com a educação musical. Tanto que a educação musical é uma sub-área da educação. A música é uma sub-área da educação. A gente tem que fortalecer isso daí para entender até que ponto isso pode chegar. Isso pode criar uma transformação social absurda. De uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do... Eu queria me sentir incluída na minha carreira musical como instrumentista clássica. E eu não me sentia incluída, eu me sentia dentro de um processo de elitização. E aquilo não me fazia bem. E aí eu entrei num processo de depressão mesmo. E comecei a rever uma série de questões sobre para onde que eu vou. Eu vou dedicar minha vida toda para aquilo que eu não acredito. Eu acredito na música. Eu amo a música, eu amo a orquestra, o mundo sinfônico, a música clássica, porque são séculos de história para a gente aprender da evolução do próprio ser humano, da história da sociedade, do Estado. Representa isso, né? Mas os eixos que trazem a possibilidade da gente executar, desenvolver isso daí, não me representavam. Isso em que momento da tua vida você teve esse dilema? Você viveu esse dilema? Eu estava entrando para a universidade para o curso de superior em música. E não consegui. O UNB. Eu tinha feito a Escola de Música de Brasília e eu estava entrando para a universidade e eu entrei numa crise profunda. Eu falei, eu vou dedicar minha vida para isso. Para ficar estudando horas a fio, sentar numa orquestra, tocar, gostar até do que eu vinha fazer, voltar para casa assim que aquilo tenha tido nenhum significado humanitário para mim. Porque eu preciso me sentir incluída, Márcia. Eu não sei se eu estou sendo clara. Uhum. E a partir do momento que eu me sinto incluída, eu acredito que outras pessoas... É um movimento. É uma noção de coletividade muito forte, né? Aquela história que a gente coloca, coletividade versus o individualismo. Você não estava pensando na sua carreira só você estava pensando em como aquilo podia chegar nas pessoas, né? E trazer mais gente para dentro desse sonho, né? Que era um sonho para você, né? Sim, sabe por quê? Porque eu fui criada numa família grande, muitos irmãos, muitos primos. Eu vi de uma igreja, a igreja evangélica, né? Ela promove muito a música. Uhum. E como não tinha profissionais, é para quem quer. E esse para quem quer era muito engraçado. Desse para quem quer, a brincadeira ficava séria. Aí vinha um aqui que ensinava o outro, que ensinava o outro, que ensinava o outro. Quando você viu, o negócio estava acontecendo. Então, essa era a minha história de vida. Uhum. Eu estava acostumado com aquele ambiente, né? Porque eu lembro que eu tinha 12 anos de idade quando uma pessoa lá falou assim, você vai reger o coral infantil. O quê?
Mas era na experiência de estar fazendo o que você ia fazendo e a coisa ia acontecendo. Trocas de experiência o tempo todo. E eu não sentia isso no mundo sinfônico. Eu não sentia isso no mundo clássico. Eu sentia, você é um performance e você tem que chegar no mais alto nível que você puder. Sozinho. E não atrapalhe quem está do lado, por favor. Eu não tô querendo ser deselegante, você tá entendendo? Mas essa era a minha percepção. E isso não encaixava com a minha existência, com a minha ontologia, diríamos assim. E eu precisava de algo mais. Aí, ao entrar nesse processo de mudança para uma carreira profissional na área de música, eu falei, não dou conta. Não dou conta. Parei um ano. Parei, repensar, significar. E um maestro amigo meu, que sempre estava comigo, e eu sempre fui muito disciplinada, chegava primeiro, ele, peraí, você sumiu, você não tá aqui, cadê você? E pá, e tá. Falei, não quero mais, não faço mais parte. Tudo bem, eu respeito, tá? Não vou insistir, mas assiste um filme. Música do Coração. É uma história verídica que foi representada pela Meryl Streep, que falava da história de uma comunidade do Harlem, em Nova York, muito pobre, em que ela, como professora de música, mãe solteira, começa a desenvolver um projeto de educação musical numa escola pública do Harlem, e lá ela se defronta com uma série de problemas assim, extraordinários, além do que ela imaginava, e que aquele processo educativo tinha que responder não só o fato do aluno e a aluna tocar o instrumento, como a sobrevivência. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu assisti o filme, primeiro que eu chorava, rios. Falei, é isso, é isso, é isso, é isso. Aí eu comecei a escrever. Rejane, por que é isso? Porque Rejane é filha de uma mãe que teve que cuidar de 4 filhos sozinho. Você se viu ali um pouco, você viu um pouco a história da tua família ali, né? Minha mãe, na sexta-feira, apesar de trabalhar a semana toda, ela acordava às 5 horas da manhã, pegava a doação dos pães amanhecidos das padarias e levava para levar um café da manhã na estrutural, para 100 crianças, ao lado do lixão. E eu fui na mesma localidade que eu participava com minha mãe, 10 anos depois. Você voltou lá para ver como é que estava? Como é que era a realidade, se tinha mudado, se continuava a mesma coisa, se estava pior, e o que você encontrou? Márcia, estava pior, porque tinha mais gente e menos saneamento básico. Quer dizer, é um absurdo, era assim, desumano. E aí eu falei, mas vocês sabem aquele negócio daquela nova, aquela metanoia que te dá, não, eu dou conta, desafio, bom demais, eu vou dar conta. Só que aí a situação foi muito complicada, né? E de lá começou um desafio que ele não para até hoje. Mas aí foi nesse momento, nessa visita que você fez a estrutural, que você decidiu fazer o projeto. Foi ali. Sim. Foi a chave, o gatilho foi nesse momento. Foi porque eu tive uma empatia absurda com aquela situação. Sabe? Eu precisei fazer aquilo. Não consigo explicar na totalidade, mas eu precisei fazer aquilo. Que foi o início do projeto? Porque a gente ouvindo é uma coisa muito linda, muito poético, né? Você falar assim, eu vou ensinar violino, vou ensinar música clássica para os filhos dos catadores da estrutural. Parece uma coisa utópica. Insana. Insana. Mas você conseguiu colocar em prática. E eu queria saber como é que foi esse passo a passo para você conseguir realmente estruturar o projeto ali, a partir daquela visita, a partir daquele contato com aquela realidade que te chocou e te feriu, de certa forma. Como é que foi daí o próximo passo para botar o projeto mesmo nos trilhos? Olha como a vida, ela faz o contrário do que a gente pensa às vezes. Expectativa versus realidade. É, bem isso. Criei ranço do instrumento, porque eu estudava horas a fio, e o ambiente que eu estava não era um ambiente que me representava, ok? Eu, em depressão, eu chego numa comunidade de altíssimo índice de vulnerabilidade, risco social, sem salubridade, desumano e absurdo. Eu tenho que fazer o movimento inverso. Eu tenho que convencê-los e convencê-las que eles deveriam estudar música clássica. Eu tive que me esvaziar completamente, Márcia. É como se eu tivesse me arrancado, assim, ó, saído desnuda de dentro de mim mesma. E falado assim, peraí, minha filha, você não cabe aqui, não. Esses seus preconceitos não cabem aqui. Você vai ter que se reconstruir. Então, a música, Márcia, foi uma consequência. Foi um meio de comunicação.
É uma comunidade que tem uma capacidade musical absurda. Mas eu tive que fazer muita troca de vida ali para eu ficar em pé e eles ficarem em pé. Situações absurdas. Deita todo mundo no chão porque tiroteio na frente. Sala rachando, sabe? E outras questões em relação à segurança dos meus alunos. Eu vivenciei, eu peitei situações que hoje eu viro para mim e falo assim, nunca mais eu faria. Eu era louca, eu não tinha noção. Eu tinha 23 anos. Eu lembro que eu tinha um Fiat Uno verde. Não estou fazendo propaganda da Fiat Uno, mas é um guerreiro. Eu colocava os instrumentos que eu tinha. Eu colocava uma vassoura, um rodo, um balde. Eu colocava as minhas partituras, eu colocava um bolo, eu sempre levava um bolo de lanche, eu chegava mais cedo, chamava as crianças para ajudar a limpar a sala, era uma imundice, era uma sala emprestada que tinha uma rachadura de cima a baixo, e vamos embora até a aula. Depois eu ganhei um tecladinho vagabundo, e foi nisso. Só que era eu que tinha que convencê-los. E você visitava as casas, conhecia as famílias e conversava com essas famílias? Como é que foi esse processo? Porque uma pessoa estranha chegando na comunidade, nem sempre ela é bem aceita também, né? Tem aquela coisa do olhar meio ali preocupado. Quem é essa moça? O que ela está querendo aqui? O que ela quer com a gente? E acho que devia até, talvez você tenha até enfrentado alguma resistência das famílias que não queriam que as crianças fossem aprender violino. Para quê? Eu acho que algumas memórias inteiras eu não tenho, tá? Mas o que eu sempre pautei era na troca. Porque quem falta muita coisa, você tem que oferecer alguma coisa, certo? E às vezes eram pequenas coisas. Por exemplo, eu consegui uma doação X para fazer uma distribuição Y. Para quem continuava na turma. Começou assim, começou com 22. 3, 4, 5, 6... 10 mil, entendeu? Quantas pessoas são atendidas pelo Reciclando Sons hoje dentro da estrutural? Por ano, dentro do programa, que hoje nós temos um programa educacional. Né? Que extrapola a música. Extrapola a música. Nós conseguimos atender, em média, 256 alunos de forma direta, mas pensando que o Instituto Reciclando Sons, nós falamos que nós somos uma família. Então, nós atendemos diretamente 256, mais ou menos 5 mil indiretamente. Quando eu falo o impacto disso, sim, né? Quando eu falo indiretamente, não é tão indiretamente. É várias vezes na instituição, participando de várias atividades, doações, assistências e babá, assim vai, né? Então, naquela época, o que eu tinha que oferecer alguma coisa, eu tinha que trocar alguma coisa. Eles gostavam muito de música. Nas igrejas não tinha preparador para música. Aí eu foquei no coral. Vou trabalhar coral, que eu vou ensinar vocês a cantarem na igreja. Aí vem um que chama outro, é muito legal isso, sabe? Que chama outro. Aí esse chama, é a credibilidade da comunidade. Eu acho tão legal isso neles. Vem aqui, porque o primo... Eu lembro uma vez que chegou um pai lá, com 5 filhos. Ele chegou numa bicicleta. E hoje, a pessoa que eu mais agradeço na minha vida por estar comigo até hoje, ela tá lá. Ele chegou com 5 filhos dele, tinha mulheres e homens, e falou assim, a senhora professora mulher dá aula de música? Eu falei, sim, dou aula de música. Então a senhora pode dar aula para os meus filhos? Sim, posso dar aula. Entrou 5. E eu dei aula para os 5. E uma delas hoje é a diretora financeira da instituição, esse Alma dos Santos. Meu braço direito, esquerdo, é tudo. Ela hoje é pós-graduada, né? Então, Márcia, o que eu vi? Uma cidade de extrema vulnerabilidade, que precisava de uma perspectiva de um futuro diferenciado a partir daquilo que a gente estava oferecendo, precisava de assistência, e trazer gente de fora para lá, para ser educadores, seria muito difícil, porque nem salubridade tinha. Eu acessava, pra você ter uma ideia, para acessar minha sala, que eu tinha emprestada, eu passava por lixo, eu passava por terra, e às vezes por tiroteios. Agora, uma coisa eu quero falar, nunca contra a gente. Nunca eu tive uma situação contrária a mim. Sempre me respeitaram, cuidaram e zelaram. Porque a comunidade sabe quem está do lado deles. E abraçou o projeto, Abraçaram. Porque viu o que significava, Sim. viu qual era a essência daquilo ali, o que era a intenção, Sim. que era transformar para melhor a vida de muita gente, que é o que o projeto tem feito nessas últimas 2 décadas. Sim. Ali. Aqui dentro vai nascer os eixos replicadores do futuro da instituição. Então, o meu compromisso foi esse. Começar formando pessoas que vão formar pessoas que vão virar alimentos multiplicadores, que vão gerir uma instituição, que vão coordenar trabalhos, e esse foi o meu grande foco. Então, a instituição
Só tem uma voluntária que é uma profissional de fora que está com a gente há muito tempo, Maria Alice Braga, uma pianista, professora da Escola de Música há muitos anos, que está com a gente há mais de 16 anos. Mas os outros professores hoje formados, pós-graduados, coordenadores, pedagogos, assistente social, alunos que foram para a Europa, professores na universidade, todos vieram no início. Todos e todas. Isso eu acho que deve ser a coisa mais gratificante de todas, porque você conseguir transformar a vida de uma pessoa, eu acho que já não tem preço, eu acho que não tem como descrever o que deve ser a sensação. Agora, você saber que você está transformando, que talvez o futuro dessas pessoas que estão pós-graduadas, que conseguiram se consolidar numa carreira bacana, não tivessem um futuro bacana, talvez tivessem realmente entrado por um caminho ruim, pela falta de perspectiva. Então, eu acho que esse poder transformador, eu acho que é incrível. E a sensação, imagino que seja uma coisa linda, né, de sentir. Acima de tudo, talvez assim, a coisa que eu tenha mais, diríamos assim, mais paz com a minha consciência é que aquilo, a instituição, o trabalho, a história, a missão, o programa representa a comunidade. Porque uma pessoa se formou, mas ela impactou toda uma cidade. Então, o Instituto Reciclando Sons, 22 anos esse ano, ele representa a cidade estrutural desde os seus processos de formação como cidade. A gente fez parte dessa história. Uhum. Entendeu? Então, aquilo ali é a própria comunidade. E é uma coisa que eu falo muito. Nós somos uma família, nós somos a comunidade. Esse espaço é de vocês, esse espaço é com vocês. Né? Então, nós não estamos só empreendendo para que uma pessoa consiga um futuro, 2, 3, 4, não. Para que a sociedade em si ali se una e traga soluções para os seus próprios problemas. E é por isso que você fala também dessa questão de extrapolar a música. Sim. Porque a instituição virou outra coisa muito além da música clássica. Começou ali com o intuito e a coisa depois cresceu. A música em si é uma ciência absurda. É quase que infinita. Eu tive a experiência de participar de um grupo de pesquisa de neurociência da música na Universidade de Brasília e agora falando fisiologicamente, ela tem um impacto absurdo no comportamento humano. Tanto na parte de estabilização física, emocional, e hoje já falam de espiritualidades, né? Dessa terceira mentalidade da pessoa, que é a parte espiritual, né? Então, a música, ela, socialmente falando, ela prevê conflitos, ela media comportamentos, ela traz informações não verbais que são comunicadas sem que se tenha que falar nada, ou seja, a gente pode conversar cantando uma canção. Por isso ela é terapêutica, ela une pessoas em prol de um ideal e ela impacta outras pessoas. Aí, quando eu falo pessoas, é isso. Quando uma pessoa... Nós temos um evento agora, que eu quero te chamar um dia para estar conosco, Márcia, chamado de Portas Abertas para a Solidariedade. Esse evento é o seguinte, a gente chama todo mundo, de fora, de dentro, e faz um grande evento lá. Aí tem uma hora que é muito gostosa, a gente faz um grande coral com todo mundo. O meu desejo, Márcia, é que a pessoa que entrar lá dentro do Instituto, ela se sinta acolhida. Porque todo mundo tem suas vulnerabilidades, todo mundo tem suas fragilidades, independente de quais são, ela se sinta acolhida. E a troca ela é muito importante. Você pode ter isso, mas você pode não ter outro. Eu já vi pessoas saírem de lá com recursos financeiros, se sentindo confortadas por pessoas que não tinham real. Porque se abraçaram, se olharam, cantaram junto, pegaram o mesmo papel, cantaram a mesma música. Sobre a perspectiva da ampliação além da música, a música nos uniu. A música nos trouxe esse sentimento de pertencimento. Mas aí vem as pessoas com as suas necessidades. E a gente tem que responder. A gente não pode ficar esperando que algo externo aconteça. Eu não posso pedir que um aluno estude música com fome. Eu não posso pedir que um aluno se esforce tendo violência doméstica dentro de casa. Tá entendendo? Passando frio. Eu não tenho condições disso. Aí veio toda a assistência, que envolveu muito um processo de conquista das famílias. Nós temos várias reuniões com as famílias ao longo do ano, vários projetos com as famílias. E, por exemplo, quando o lixão fechou, que era uma fonte riquíssima de renda para a comunidade, quem vê de fora fala, nossa, aquilo é um absurdo. Mas aquilo era uma riqueza para a comunidade. As famílias vieram para mim e falaram assim, Rejane, a gente precisa de um curso profissionalizante. A gente está sem renda, ajuda a gente. Vamos pensar, vamos construir uma ideia. Qual os grandes problemas que a comunidade tem? Nutrição, segurança alimentar. Vamos unir as duas coisas? Vamos fazer um curso de panificação e confeitaria voltado para as mães responsáveis. Vocês vão fazer o curso, vamos capacitar para o mercado de trabalho e vão produzir a alimentação das crianças, e jovens e adolescentes que estão fazendo o curso. Então,
a gente envolveu as famílias e trouxe o custo. Aí, por exemplo, na Portas Abertas para a Solidariedade, tem apresentação, tem um concerto, tem palestra. Aí, no final, o buffet é produzido pelas próprias mães que fizeram parte. E modéstia à parte, Márcia, é de muita qualidade. Que maravilha. Sabe? Eu acho que o projeto mostra que é possível. Eu acho que é aquela coisa, você imagina que é uma utopia, que você não vai alcançar, mas o projeto está aí real para mostrar para as pessoas que é possível. E eu acho super importante a gente aproveitar o espaço para falar para quem está assistindo como ajudar, como participar. Porque você talvez não possa participar arregaçando as mangas, indo lá pessoalmente, mas talvez você possa fazer doações, talvez você possa ter uma ajuda mensal. Como é que as pessoas que estão de fora, que estão ouvindo você falar lindamente desse projeto e se emocionando, com certeza, como elas podem ajudar? Ah, Márcia, isso é importante. Importantíssimo. É importantíssimo. Assim, sem isso, a gente não consegue trazer presente e futuro, né? Claro. Vamos lá. A instituição está com 3 grandes desafios esse ano. Nós fizemos uma campanha, eu quero agradecer aqui de pronto, Márcia, apoiou a gente. A campanha da regularização da nossa sede, a área foi para a regularização, nós conquistamos a compra da escritura definitiva. Foi uma vaquinha virtual que muita gente se empenhou ali, gravou vídeo. Eu gravei vídeo, Hamilton de Holanda, Ellen Oléria, foi muita gente junta ali para ajudar a gente que conhece o projeto e que admira muito o projeto e que tentou entrar ali de alguma maneira ajudando. Mas você estava falando, antes da gente começar a gravar, você estava falando que você chegou a vender seu carro para inteirar o dinheiro. Foi. Esse foi um problema. E aí nós temos 2 desafios esse ano. O primeiro desafio é que a comunidade está crescendo muito e a gente não consegue mais ter espaço para atender a demanda. Uhum. Nós atendemos em média 256 alunos por ano. A gente tinha que atender, Márcia, pelo menos quase o dobro. Uhum. Porque a demanda é muito grande. Imagino. Né? Hoje eu falo que eu sou avó de alunos. Hoje eu dou aula para os filhos dos meus alunos que iniciaram, entendeu? Que legal. A outra questão é que, infelizmente, esse ano, até o momento, nós não captamos nenhum projeto para execução. Isso quer dizer que nós não temos recurso para contratação de pessoal. Captação que você diz via FAQ. Todos os editais que acontecem, a gente está ali lutando bravamente, os editais de assistência social, ligado a fundo da criança e do adolescente, da cultura, né, emendas parlamentares. Por favor, vocês parlamentares que estão nos ouvindo, vocês já me ouviram, já receberam os meus ofícios, né, mas infelizmente a gente não conseguiu nada até agora. Então nós não temos nenhum projeto em execução, nós estamos com algumas atividades em execução. E a gente precisa não só ampliar a instituição para atender a demanda que tem chegado para nós, né? Como ter recursos para voltar a executar os projetos na sua íntegra. Então, hoje você tem uma ideia, de uma equipe de 20 pessoas trabalhando na instituição, eu estou com 5. Tá difícil. Complicadíssimo. E com essa demanda de gente cada vez mais procurando atendimento e não tendo vaga. Cada vez mais. Nós estamos aí no Instagram, pedir para vocês seguirem o Instituto Reciclando Sons no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós estamos postando diariamente. Instituto Reciclando Sons. Nós estamos com uma campanha nas nossas mídias sociais chamada Torne-se um doador e uma doadora mensal. Independente do valor, Márcia, que você possa destinar por mês, fixe esse valor ao longo de 12 meses. Imagine se várias pessoas, né, abraçarem essa causa. A gente vai conseguir pelo menos uma questão mínima. E uma coisa que é interessante, hoje com o crescimento da instituição, com as necessidades das políticas, da gente se inscrever em políticas públicas devido à atuação da instituição como terceiro setor, mas a história inicial do Instituto era só doações mensais. Esses eram os recursos que nos sustentavam. Durante muito tempo, seguiu desse jeito, o projeto seguiu desse jeito. Então, a instituição cresceu, outras demandas, outras necessidades, teve que se adaptar às políticas públicas, da assistência social, né? As políticas de cultura, de educação, etc. e tal. A gente está inscrito em tudo, a situação está redondinha, né? E não conseguimos editais ainda, estamos batalhando firmemente, mas pessoas unidas que doarem, sei lá, 50, 100 reais. Não, vou fazer um compromisso ao longo de 12 meses, fazer essa doação. Nesse somatório pode fazer uma grande diferença, né? Porque é que eu falo, o terceiro setor, às vezes eu sinto muito essa resistência das pessoas no seguinte aspecto. Mas o governo que tem que fazer. Não, mas as empresas têm que fazer. O terceiro setor é o setor da sociedade unida e engajada. Nós temos que voltar a ter esses movimentos, Márcia, sabe? Eu acho que cada um tem aquilo no coração que acredita.
Então, se você olhar o Instituto, você acredita naquilo que a gente está mostrando, fazendo e acontecendo, pensa um pouco que você pode ser um agente de transformação, mesmo que à distância. A gente tem que voltar a engajar a sociedade. E pensar no coletivo. Eu acho que a gente volta para aquela história do individualismo versus o coletivismo. Você tem que pensar como coletivo, porque transformando uma vida, você transforma toda uma realidade. E isso eu acho que as pessoas têm que parar para pensar, para refletir e para fazer alguma coisa concreta, né? Então, fica esse apelo, né? A gente faz esse apelo aqui para as pessoas para que ajudem o projeto, que é um projeto maravilhoso. E esse convite eu acho que é muito bacana também, das pessoas visitarem, conhecerem lá, verem a realidade. Isso é muito importante também, porque eu acho que isso também toca de outra maneira. Porque a distância é muito fácil, você fecha o vidro, não enxerga e segue a vida e está tudo bem. Mas não está tudo bem, né? Até porque, às vezes, sempre a gente acha que a gente vai mais oferecer do que receber. Você pode ser surpreendido, surpreendida. Eu tô falando muito sério. Eu já tive várias situações assim. Eu lembro de uma senhora muito querida, que ela conheceu a gente e foi numa vez porque foi constrangida por suas amigas. Ela falou assim, Rejane, eu vou doar mensalmente pro Instituto, eu só quero te pedir um favor. Sim, pode falar. Eu quero assistir todos os ensaios das orquestras que aconteciam na sexta-feira. Mas ela chegava, era uma senhorinha de 80 anos. Infelizmente, ela veio a falecer com Covid. Mas ela chegava, sentava, assistia o ensaio e ia embora. Não falava nada. Ela fez isso ao longo de um ano inteiro. Gente. Foi muito bacana. E ela saía sempre em lágrimas. Ela Claro, saía em lágrimas. porque é emocionante. Eu quero aproveitar aqui para contar que quando a gente gravou o Distrito Cultural, a entrevistada começou a chorar, você começou a chorar e minha equipe inteira, eu comecei a chorar, minha equipe inteira começou a chorar com a história dela. Então é uma coisa que eu acho que toca o coração mesmo, é muito lindo o projeto. E aí eu queria encerrar essa entrevista perguntando, porque a gente fala muito de Brasília. É um projeto que eu acho que é um projeto... Brasília é a capital da esperança e eu acho que o Reciclando Sons é o projeto de esperança da Estrutural, que é um pedacinho da nossa Brasília. Então eu queria que você terminasse esse papo falando o que é a Brasília para você. Eu posso falar de Brasília por mim, por meio do Instituto, fazer uma misturada aqui? Claro que pode. Claro, você pode tudo, pode. Bem, a gente teve a grata satisfação de ter sido escolhido como entidade que recebeu a medalha Brasília 20 anos, né? A gente recebeu essa medalha. E eu quero dizer que Brasília é diversidade. Uma das grandes riquezas de Brasília é a diversidade. Cada região que você vai aqui, você sente um sotaque diferente, uma cultura diferente. E eu acho que faz a gente mais rico possível. E a cidade estrutural é esse eixo de diversidade, sabe? E quando as pessoas se unem para fazer música e essas pessoas vão para o palco bonitas, esperançosas, com brilho no olhar, e outras pessoas de outros lugares assistem, como, por exemplo, uma vez a gente lá naquele auditório da DUNB, a gente lotou aquilo ali num dos nossos eventos. E as pessoas saem em choro. Eu acho que essa diversidade é que une Brasília, não é o que nos separa. Eu acho que essa é a maior riqueza que Brasília... A gente tem só que melhorar essas pontes. Brasília precisa ter mais pontes, sabe? Mas Brasília, a riqueza de Brasília é a diversidade. Lindo. E é isso mesmo. E a gente vai torcer para essa diversidade estar sempre muito pulsante. A gente está sempre com muita representatividade de todo mundo, de todos os pontos do nosso quadradinho. Te agradeço demais essa conversa. Estarei com certeza no Portas Abertas do Reciclando Sons. E encerro pedindo para você que está nos vendo ajudar esse projeto maravilhoso que hoje foi o destaque aqui do Sesc Cultura ao Quadrado. Até a próxima!